Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis. Olá, estamos começando mais o programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você assiste simultâneo no YouTube. Final da tarde, postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode acessar ali o Facebook, o Instagram, dar uma olhada no convidado do dia, ou mesmo programas anteriores que ficam ali alojados. Nossos apoiadores culturais, Ótica Santos, visivelmente a melhor, e Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Bom, nosso bate-papo de hoje é com o Matheus Beltrame. Tudo bem, Matheus? Satisfação mais uma vez tê-lo aqui. Tudo bem, mais uma vez satisfação estar aqui. Peço desculpas, né? Porque com essa temperatura a voz fica um pouco danificada. Teus cabelos continuam mesmo, mas a voz está um pouco danificada. Eu já estou acostumado, né? Gripe, sinusite, quase todo ano, então... Tem dificuldade. São questões que dificultam um pouco esse trabalho. Tudo que for it, ataca o velho depois de uma certa idade, né? Apesar que tu não é muito velho. Não, estou com 38, mas já estou chegando nos 40. Mas é gurizão ainda, né? Sim, com certeza. Tá bom. Matheus, fala um pouquinho para mim do Futebol 7, como anda. Quais as novidades, perspectivas, projeções? Nós temos agora no dia 4, que é segunda-feira, né? Me corrija se eu estiver errado, 4 de julho, na Sociedade Esportiva da Bola, às 19h30. Está marcado o congresso técnico da 6ª Copa Santa Maria Futebol 7. É a segunda competição do calendário unificado da categoria livre no ano de 2022, onde nós estaremos recebendo os representantes das 16 equipes confirmadas para a disputa da competição. E onde nós já trabalharemos o chaveamento e os jogos, pelo menos da primeira rodada, que está programada toda ela, desde a parte da manhã, a partir das 9 horas, até a parte da tarde, envolvendo aí as 16 equipes participantes, no dia 10 de julho, pelo menos essa é a programação. Claro que o Congresso Técnico é o ambiente correto onde os representantes das agremiações podem fazer as suas argumentações sobre datas, sobre regulamentos, sobre várias outras questões. Então, portanto, todos os representantes das agremiações já estão convocados para o dia 10 de julho. Este está sendo um processo de inscrição de atletas integrantes de comissão técnica. A gente tem neste calendário unificado a parceria agora com a Federação Gaúcha de Futebol 7, através do Eroni Panis, que inclusive é diretor de competições da Federação Gaúcha de Futsal, e através também da figura do Guilherme Lunca, presidente da Liga de Futebol 7 de Santa Maria. Porém, eu, como presidente da Liga Santa Maria de Futebol 7, mantenho a Federação de Futebol 7 do Rio Grande do Sul, o sistema lsf7.com.br, que é o sistema que eu tenho utilizado para a inscrição de atletas integrantes de comissão técnica. E a gente tem esse processo que eu espero alinhavar ele bem até o dia do Congresso Técnico, para que, no máximo, na semana em que pode se iniciar a competição, a gente tenha apenas alguma revisão de dados, algumas inscrições finais de atletas e comissões técnicas, e também para que numa data X eu possa estar encaminhando ao Panis e ao Guilherme Lunca as listas definitivas, para que tanto o Guilherme Lunca quanto o Panis possam estar verificando a questão das taxas de transferência. Para quem ainda não está muito familiarizado, as equipes que jogaram a primeira Copa do ano de 2022, a Copa Live 7, ela tem os atletas pertencentes a si. Para que o atleta possa mudar de agremiação no segundo semestre, há uma taxa de R$50 por atleta e mais R$50 para coordenação, totalizando o valor de R$100.
Então, todas as agremiações já são sabedoras dessa taxa. Na segunda-feira, que é a data do Congresso Técnico, devem se encerrar o pagamento das inscrições, no total de R$1.000. A maioria, algumas agremiações já fizeram o pagamento do valor integral de R$1.000, como o Esporte Clube Copenhague de Santa Maria e a Ferrovia Esporte Clube de Júlio de Castilhos. Outras agremiações finalizam o pagamento na segunda-feira, ou no máximo no tardar antes da competição iniciar, naquela semana, e haverá uma data específica marcada, acredito eu, para o pagamento das taxas de transferência, ali mesmo na Sociedade Esportiva Violeta Bola. Então essas são as projeções aí. Projeções desta competição, que novamente terá aí a participação de equipes de fora de Santa Maria, né? Na verdade, para esta competição, diferentemente da primeira competição do ano, nós teremos apenas 2 agremiações de fora de Santa Maria: a Associação Amigos da Família Salles de Formigueiro, do amigo Márcio Salles, e a Ferrovia Esporte Clube de Júlio de Castilhos. As demais agremiações participantes aqui mesmo no município de Santa Maria. Bom, e isso indica uma coisa, né, que eu já tinha notado: aquele trabalho de formiguinho que vocês estavam fazendo, hoje já está gigante. Santa Maria hoje já vê o futebol 7 competitivo, que antes tinha o futebol 7 festivo, vamos dizer assim, né? Hoje o futebol 7 competitivo já sendo visto com outros olhos, né, Matheus? A gente poderia inclusive denominar Santa Maria como a capital regional do futebol 7. Mas nós temos um outro município onde também o futebol 7 é muito forte, e inclusive já tivemos agremiações de Santa Maria participando neste município de competição oficial de futebol 7, que é Restinga Seca. São 2 municípios onde o futebol 7 é muito forte. Agora, não podemos esquecer que temos campeonatos municipais aí de futebol 7 em Dilermã de Aguiar, em Formigueiro e em outros municípios da região também, que levam o futebol 7 como um produto forte. Mas, sem dúvida alguma, Santa Maria é um polo regional, e nós temos posterior Restinga Seca, que também é um município forte, onde tem uma competição bastante tradicional já de futebol 7. Não, eu falo isso porque a gente sempre comentava, né, no início até a gente falava muito, que Santa Maria tinha assim uma tradição no futebol de salão, no futebol de veterano, no amador, mas o 7 sempre ficava a segundo plano. Hoje o 7 já está parelhito com os outros ali, né? Exatamente, nós temos um futebol 7 hoje muito forte em Santa Maria. Vamos dar um exemplo. Esta competição da Copa Santa Maria Futebol 7, sexta edição, ela vai ter 16 agremiações. Ela tem, por exemplo, Junta 7 Futebol Clube, Largados Esporte Clube, Esporte Clube Copenhagen, Leicester City. São agremiações, por exemplo, que não jogaram a primeira competição do ano, enquanto algumas outras agremiações que jogaram no primeiro semestre não jogaram o segundo. Citando 2 da cidade, 15 de Hohenbach e Só Amigos, e citando 2 agremiações de fora da cidade, o Benfica Cano de Pinhal Grande e o Manchester United de São Pedro. Ou seja, você consegue ter 16 equipes no primeiro semestre e 16 no segundo, não sendo exatamente as mesmas, o que mostra que o futebol 7 é muito forte em Santa Maria e região. Mas as 4 primeiras colocadas da Copa Life 7 estarão jogando a Copa Santa Maria, ou seja, fizeram questão de continuar no calendário unificado. O primeiro colocado da Blacks, inclusive no final de semana agora venceu a Copa Integração Estadual da FAMURS. Sim. O primeiro título estadual conquistado por uma agremiação de Santa Maria. O segundo colocado é o Esporte Clube Ituano, que dedica-se este ano o calendário inteiro ao futebol 7. A Associação Amigos da Família Salles, terceira colocada da Copa Live 7. E a agremiação quarta colocada, o Esporte Clube Red Bull Liverpool. São 4 agremiações que jogarão a sexta Copa Santa Maria Futebol 7. Então, sabendo que tu tem as 4 primeiras colocadas numa competição, no primeiro semestre jogando a segunda, fora outras agremiações que se fortaleceram, como o Futebol Clube Barsabir, que é uma equipe originária da estrutura Barsabir, ali da Duque de Caxias, que não jogou
o primeiro semestre, joga o segundo semestre e é uma das equipes que mais se reforçou, contratando jogadores, inclusive da equipe campeã da Blacks, como Donizete Fagundes e Fábio Escobar. E contratando também o jogador Marcos, conhecido como Coque, no quarto colocado, o Sport Clube Red Bull Liverpool do primeiro semestre. E o atleta Jonathan Marinho, conhecido como Sololó, por exemplo, que no primeiro semestre jogou para a equipe da Juventus, que também jogará esta competição. Ou seja, é uma equipe que não jogou no primeiro semestre, mas que pelo elenco montado tem plenas condições ainda de fazer um belíssimo campeonato, só para citar um exemplo. Ou seja, promete ser uma competição, respeitosamente digo, ainda mais competitiva que a do primeiro semestre. Dando vaga para o estadual? Sim. Isso é uma questão importante, né? A Federação Gaúcha de Futebol, 7, presidida pelo seu presidente Jair Batistello, ela trabalha todos os anos com o campeonato estadual. A gente terá uma Supercopa depois, com as 4 melhores agremiações de cada Copa, mais as melhores colocadas de 5º a 8º nas 2 competições, fazendo uma média, com 2 vagas ainda para a Supercopa, totalizando 10 equipes. A gente não tem ainda a previsão do estadual da Federação Gaúcha de Futebol 7, se serão 4 agremiações de Santa Maria classificando diretamente ao estadual, ou se haverá uma seletiva para isso, em que as Copas darão vaga para a seletiva. Se houver uma seletiva, acredito que as Copas darão vaga pela seletiva. A informação que eu recebi é que seriam 2 vagas no primeiro semestre e 2 vagas no segundo. Mas a gente ainda não tem nenhuma certeza. Já a Federação de Futebol Centro-Sul teve a troca do seu presidente, o Pedro Calvete deixou o cargo, assumiu o vice-presidente Lousada, e eles já haviam me sinalizado que por alguma dificuldade, inclusive na manutenção e na organização do próprio complexo esportivo, que eles são donos em Porto Alegre, no MAP Sports, do bairro Vila Nova em Porto Alegre, e pela reorganização do calendário da Federação de Futebol Centro-Sul no próprio município de Porto Alegre, esse ano era possível que não ocorresse estadual, então é possível que neste ano, mais uma vez, tenhamos um estadual apenas da Federação Gaúcha de Futebol 7 a nível do estado do Rio Grande do Sul. Mas o número de vagas certo ainda e a forma como a federação vai se organizar para que essas vagas cheguem ao estadual, aí a gente ainda não tem uma certeza absoluta. Futebol 7 feminino, o que você tem projetado aí? A gente ainda não conseguiu organizar uma competição de fato, porque o calendário unificado ele toma boa parte do ano. A gente também pretende voltar a trabalhar com a Copa Master, já se organizando com ela ali pelos meses de outubro e novembro, para que a gente possa ter uma competição, quem sabe, com um número ainda maior de equipes, totalizando, por exemplo, 10 equipes, mas essa é a competição que viria, digamos assim, já um planejamento de organização. Para que a gente possa fazer uma competição feminina, a gente vai ter que sentar, chamar as representantes das equipes e ver um período melhor aí em que elas possam jogar, que não conflita com competições de futsal, que não conflita com outro tipo de evento que elas estejam participando. Me parece que está havendo uma migração muito grande das atletas mulheres para o futebol, né? Sem dúvida. O futebol tem isso e o futebol 7 também tem equipes jogando. Não há um número tão grande de equipes em Santa Maria que jogam futebol 7, mas há equipes da região que se complementam jogando futebol 7, que daria para fazer uma competição com pelo menos 8 a 10 equipes. Mas a gente vai ter que ter uma data específica, poder sentar e conversar com as mulheres. O Panis já tem essa experiência, ele já trabalha no futsal no modelo mais ou menos do que elas gostam, mas a gente já tem noção também de que para a mulher, elas preferem muitas vezes jogar torneios mais curtos do que torneios mais longos. Ou seja, um torneio de um final de semana, 2 finais de semana, um torneio mais espichado, até por questão de comprometimento, valor da inscrição, de uma série de questões que para a mulher é um pouco diferente. Tu gosta mais de mulher ou de homem? Campeonato? Eu acredito que os campeonatos femininos eu já pude acompanhar, um deles, inclusive, da Sociedade Esportiva Brasileira da Bola. Foi um torneio, foram 2 torneios organizados pela agremiação São Miguel. O primeiro só feminino, que até deu uma hora de agremiações. O segundo, movendo masculino e feminino, foi bem interessante. Porque as agremiações são comprometidas. Sim.
procuram ter um bom nível técnico, mas acima de tudo, o que a gente percebe é uma organização diferenciada, inclusive em relação a algumas agremiações masculinas. Mais comprometimento e mais organização. Ser mais organizados. Na região, especialmente, muita organização. Nós temos, por exemplo, Dallas, de Cruz Alta, Esporte de Tupaciretã, Gurias F7 de Itara, são equipes realmente, Esporte de Tupã, são equipes realmente bastante organizadas. Bom, agora passando um pouquinho para o veterano. Como é que está? A expectativa agora é que tenhamos a rodada no sábado. Para a agremiação Raposo e Montese, categoria 65 anos, faltam 3 partidas. Biomédica, Ferroviária, que é o jogo-chave para a classificação. E na última rodada, Charrua, uma disputa que está acirrada com a Associação Figueira. Hoje, as duas equipes têm a mesma pontuação, mas o mesmo número de vitórias, mas o que difere a classificação hoje da 4ª colocada, a Raposo e Montese, e a 5ª colocada, a Associação Figueira, é o saldo de gols. Então, é uma disputa que promete ser acirrada pela 4ª vaga até a última rodada da primeira fase. Parece que está sendo resolvida, né, Matheus, a situação da arbitragem, o empenho já saiu, agora é questão de recebimento de dinheiro, e agora um outro aporte que apareceu aí, o deputado Paulo Pimenta, que está também fazendo aí uma emenda, né, de R$200 mil. Isso vai dar realmente digamos, um respiro bem melhor para as equipes de veteranos, né? Exatamente, porque há uma preocupação e há até um questionamento das agremiações de categorias que já estão na 2ª fase quanto ao valor do acréscimo de R$240 para a 2ª fase. Não sabemos ainda se esse aporte financeiro já estará disponível para esse sábado. Se houver rodada, acredito que não. E acredito que concordando ou não, as agremiações terão que pagar os 240. Pedro chegou a colocar a possibilidade de uma reunião para tratar desse assunto, mas eu acredito que as associações de arbitragem não abram mão, mas eu acredito que o quanto antes o aporte financeiro chegará. E aí também haverá aquele processo de devolução do valor a ser pago pelas agremiações, e que esse processo cabe ao presidente da FUVESA, Vitor Hugo da Casa. Inclusive, é praticamente só ele que está lidando dessa questão, né? Porque eu cheguei a conversar no domingo anterior, no domingo dessa semana agora, o vice-presidente da FUVESA, o presidente do Juventude, o Beto Saquete, né? Porque a gente sabe que o campo do Juventude é um dos mais afetados quando chove, né? Quando fica impossibilitada a realização da rodada, e esse é um assunto que o Pereira está tratando diretamente, ele mesmo está resolvendo, e acredito que mais esse aporte financeiro do Pimenta garantirá não só a arbitragem para esse semestre, como também possivelmente para o segundo semestre. Mas claro, e a preocupação primeira da FUVESA é terminar essa competição, né? Porque a gente sabe que está lidando com um momento difícil, muita chuva, muita umidade. Já tivemos pelo menos 3 rodadas que não foram realizadas, 2 em sequência. Aliás, 2 finais de semana sem rodada, 3 no total, acredito eu, pelo que eu lembre. Esperamos agora que a competição, na maioria de suas categorias, possa evidentemente terminar agora nesse mês de julho. Uns dias atrás aí eu fiz uma visita à empresa do Gilmar Nunes, que é da arbitragem, né? E ele já me mostrou, já estava calculando o valor que cada equipe vai receber de retorno. Ele está só esperando o aporte do dinheiro e imediatamente já tem até os valores a serem repassados às equipes. Eu acredito, Tesses, que por mais que tenha havido um questionamento do acréscimo do valor para o 240, que alguns representantes gostariam que o Pereira mostrasse ata de reunião, que comprovasse isso, alguns não sabiam se isso, não lembravam se isso realmente tinha sido repassado em reunião ou não. O fato do Gilmar ter isso tudo organizado mostra que a arbitragem, apesar de estar cobrando um valor a mais a partir da 2ª fase, ela está plenamente organizada com a devolução do dinheiro. Então as pessoas não precisam ficar preocupadas, é o que a gente está trazendo aqui, porque o dinheiro, sim, todo ele que foi pago será evidentemente devolvido. Não, isso eu vi o Gilmar me mostrou o cálculo que ele fez de cada jogo, que cada equipe tem para receber de devolução. Até porque algumas pessoas nem estavam esperançosas, não estavam criticando, mas não estavam esperançosas de receber o dinheiro de volta. Então, está trazendo aí um detalhe muito importante,
todo mundo pode ficar tranquilo que o dinheiro vai ser ressarcido. Não, isso o Gilmar, pelo menos da arbitragem do Gilmar, eu acho que ele não sei se as outras são concatenadas, né? Mas pelo menos a do Gilmar tá. Eles têm um bom diálogo, acredito que isso se resolva da melhor maneira possível também. Falar em concatenadas, parabéns, fecharam aquele acordo que vocês queriam fechar entre todas as ligas, né? Na questão das punições, né? Sim, agora é importante explicar para o nosso telespectador que essa punição, ela relativa a dias. Eu não posso, por exemplo, ter o Antônio Tessi suspenso numa partida de campo ou em 6 partidas do veterano, da FUVESMA, na Copa FUVESMA, e esse atleta ficar punido no futebol 7. Não. É a punição quando é em dias, né? Esses atletas, eles precisam estar punidos em dias. Só que, importante salientar, essas punições, ou punição se for uma só, por exemplo, ela está valendo apenas a partir do momento em que o acordo foi firmado. Ou seja, um atleta que tenha sido punido anteriormente, antes do acordo firmado, ele pode ser inscrito por uma agremiação de futebol 7. Ou seja, o acordo só vale a partir do momento que nós fizemos a reunião e que assinamos um documento. Esse documento agora, a partir da data em que ele foi assinado, ele determina que um atleta punido, por exemplo, no futebol de veteranos da FUVESMA, ele, por dias, ele vai ficar punido também na Liga Santamarense de Futebol de Campo, na Liga de Futsal Santamarense, na Liga de Futebol 7 de Santa Maria, na Liga Santamarense de Futebol 7, e, se não me falha a memória, a Liga Santamarense de Futsal também quer ser parceira. Já está sendo parceira também. Que bom, que legal. Mais alguma coisa que gostaria de complementar aí, Matheus? Era isso, agradeço o convite. Então, segunda-feira, Congresso Técnico da 6ª Copa Santa Maria Futebol 7, 19h30, na Sociedade Esportiva Praia da Bola. O pessoal já está fazendo amistoso, está treinando, e acredito que teremos sim uma grande competição, mais uma vez contando com a parceria da arbitragem de Santa Cruz do Sul. Sucesso. Obrigado mais uma vez, grande abraço a todos. Estamos indo embora, deixando um abraço, amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva, apoio cultural, Ótica Santos, visivelmente a melhor. Ubra, seja o protagonista da sua própria história. Rio Branco Imóveis,